galerinha, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Primeiramente, eu vou pedir que vocês, ao assistirem os vídeos, coloquem o nome de vocês completo e a turma, para evitar alguns problemas que teve durante os primeiros vídeos, que teve gente que eu sei que assistiram, mas não registraram o nome. Então, eu peço que registrem, tá? Porque é a forma que a gente vai estar controlando a presença de vocês. Também peço que continue realizando as atividades, entregando no prazo, porque vai ser importante, porque tá tudo contabilizando nota agora, tá certo? E qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, no próprio Classroom, no próprio e-mail, que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai trabalhar e começar a trabalhar, na realidade, com os números decimais, né? Números decimais são aqueles números que quando eu, digamos, efetuo uma divisão, eu tenho que, para eu continuar essa divisão, eu tenho que colocar vírgula e algumas casas decimais depois, né? Então, são números registrados como números com vírgula, as frações também, porque uma fração é um número decimal, só que a diferença é que ele está escrito em uma forma de fração. Onde que eu utilizo esses números decimais? O maior lugar para você encontrar número decimal é no mercado. Por que no mercado? Porque lá eu vou estar trabalhando com preços. O preço vem normalmente com a vírgula, R$ 1,99. Então, R$ 1,99. Aqui eu estou trabalhando com duas moedas, né? O real e o centavo. Então, é nesse princípio que a gente vai estar trabalhando com os números decimais. Trouxe aqui para vocês viram muito no sexto ano, decomposição de um número. O que é decompor um número? É separar ele em unidade, dezena e centena, ou de acordo com as casas decimais que esse determinado número tiver. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o número 435,129. Meu Deus do céu, o que é isso? É pesadelo, só pode? Não é, gente. É uma coisa muito tranquila, porém você não pode pensar no número inteiro. Vamos pensar por ele em partes, né? Que vai ajudar vocês a refletir realmente com que casa eu estou trabalhando. Eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho na minha cabeça, eu não preciso estar fazendo sempre, aquele quadro casa, valor, lugar, que vocês aprendiam desde o lado fundamental 1. A casa, valor, lugar, na realidade, o que ele é? Ele é uma representação de você separar o número em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim sucessivamente. Professor, quantas separações eu tenho? Quando eu trabalho com número, eu tenho infinitas, né? Se eu tenho infinitos números, eu tenho infinitas separações. E aqui, olha, vamos enxergar aqui, ó. Eu tenho o número 435. Vamos pensar nele por primeiro. O número 4, ele representa a casa da centena, ok? A casa da centena, ela tem um valor posicional 100. Se eu tenho 4 centenas, quer dizer que eu tenho 4 vezes o número 100. Então, é 100 mais 100 mais 100 mais 100. Ou seja, 100, 200, 300, 400. Aqui o 3, ele não vale só 3. Ele vale 30, porque ele está posicionado na casa da dezena. Dezena vem de 10. Então, quer dizer que eu tenho aqui 3 vezes o número 10. Então, 10, 20, 30. E aqui a casa da unidade, ele é o próprio número da unidade, né? Então, eu tenho 5 unidades, quer dizer que eu tenho 5, digamos, 5 palitos, 5 balas, 5 qualquer coisa, né? Que representa unidade simples. A vírgula aqui é o que garante que eu estou agora trabalhando com números decimais, tá? É essa vírgulazinha aqui, que para alguns não tem sentido nenhum, mas ela vai mudar completamente o número de vocês, tá? O número de vocês, ele pode ser com a vírgula muito menor, ou ele pode ser muito maior. Ele pode ter uma diferença ali, razoável. Então, vejam aqui, ó. Essa parte, 435, é a parte inteira do meu número.
A vírgula tá separando em outras casinhas, né? Essas outras casinhas são as casinhas dos decimais. Aqui eu trouxe para vocês apenas 3 casinhas, que também representa aquela da unidade, dezena e centena. Porém, vejam aqui, ó. O 9, ele representa a casinha do milésimo. O 2 do centésimo e o 1 do décimo. Aí eu vou ter, com certeza, se eu for continuar, eu vou ter décimo do milésimo, décimo do centésimo. Eu vou ter outras casas que eu vou também estar podendo utilizar, porque eu estou trabalhando com infinitas casas. Então não acaba aqui. Aqui acabou porque um número representado terminou assim, mas eu posso continuar. Então veja aqui, ó. 9 milésimos representa o quê? 0,009. 2 centésimos, 0,02. 1 décimo, 0,1. Lembra lá, pessoal, 1 décimo. Professor, faltou 1 décimo para eu atingir o valor 6. É esse 1 décimo que vai fazer toda a diferença para vocês. Ou passarem de ano, ou ficarem na mesma série. Então, para alguns dizem, ó, é pouquinho, professor, mas na realidade é bastante. Porque esse daqui é um valor extremamente decisivo para vocês, né? E assim, ó, tem que ter claro que o 4, vamos começar aqui com os 5 da unidade. A unidade, ela vai trabalhar com algarismos que vão do 0, no caso, até o número 9, tudo bem? Ou também uma representação, porque a gente considera, eu não sei o que as professoras do ano anterior mostraram para vocês, mas depende do professor e da anotação, qual que você vai considerar número natural. Se é do 0 ou 1, que vai começar o teu número natural. Eu, particularmente, e a outra professora de matemática da escola, a gente começa pelo número 0. Mas nada impede de começar pelo número 1, dependendo da anotação do livro. Mas a gente começa pelo 0, considerando como número natural. O 3 aqui, que é a casa da dezena. As dezenas eu vou representar do 10 até o 99. E a centena, eu vou representar do 100 até o 999. Por quê? Porque depois vai mudar para uma outra casa que vai se chamar, ou, deixa eu ver, unidade de milhar, ou dezena de milhar, ou centena de milhar. Tudo vai depender, tá? E aqui também, olha, o milésimo, o centésimo e o décimo, ele também vai começar de um determinado número e terminar em um determinado número. E aí fica a pesquisa para vocês. Que número que o centésimo, por exemplo, começa e até que número que ele vai? Para vocês conseguirem identificar, tá? Fica uma pesquisa aí para vocês tentarem refletir. Tudo bem até aqui? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente pode transformar uma fração em um número decimal e um número decimal em uma fração. E isso é muito importante porque o pessoal lá do 8º ano, desse ano, por exemplo, eles estão usando muito isso. Então, se vocês já saírem do 7º ano sabendo esse conteúdo, fica muito mais fácil lá no 8º, porque daí vocês vão precisar disso novamente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a fração 2/25 e 8 centésimos. O que elas têm em comum? Então, lembra que a gente estudou frações equivalentes? Fração equivalente é uma fração semelhante, ou seja, não quer dizer que elas são iguais. Quer dizer que eu posso reescrever essa fração e encontrar essa 8 centésima a partir da 2/25. E como que eu vou encontrar? Então, observe aqui, ó. 2 vezes que número eu encontrei... Desculpa, 2 vezes que número eu vou ter que multiplicar ali para gerar o resultado 8. Com certeza vocês vão me falar que é 2 vezes o 4. Então, 2 vezes 4, 8. Lembra que eu disse todo momento para vocês que tudo que você fizer no numerador, você tem que fazer no denominador? Vocês vão dizer que lembram, né? Por favor. Então, eu multipliquei em cima por 4, vou multiplicar embaixo por 4. 2 vezes 4, 8. E 25 vezes 4 vai dar 100. Façam a multiplicação aí.
Logo, eu sei que 2/25 é uma fração equivalente a 8 centésimos. E como que eu vou achar, a partir dessa fração, um número com vírgula, um número decimal? Como vocês estão pensando? Efetuando, no caso, a divisão. Então, eu vou fazer 8 divididos por 100, né? Olhem aqui, tem 8 na tabuada do 100? Vocês vão dizer para mim que não. Então, eu coloco 0. Uma vírgula, tá bom? Quando eu coloquei a vírgula, eu acrescento 0 aqui. Tudo bem? Agora, 80 tem na tabuada do 100? Ainda não tem. Porque lembra que o dividendo tem que ser maior ou igual ao divisor. Aqui, olha, o dividendo é menor. Então, ainda não dá. Enquanto não der, eu vou colocando o valor 0 aqui e acrescentando zeros aqui. Tudo bem? Agora, tem 800 na tabuada do 100? Tem. É 8. 8 vezes 100, 800. Para chegar no 800, nada. Então, eu encontrei o valor 0,08. Isso daqui é a representação decimal dessa fração. Ah, professor, como que eu vou fazer todo momento isso dali? Porque eu não sei divisão. Não tem problema, tem uma forma mais simples. O que vocês vão observar? Quantos zeros que eu tenho aqui? Vocês vão dizer que é 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2 zeros. Qual é a parte inteira dessa fração? Não é o 8, que é o teu numerador. Você vai colocar aqui, ó. Como a gente está trabalhando com números decimais, vai ter que aparecer uma vírgula ali. Então, a gente vai separar na parte inteira da parte decimal. Então, por isso que vai ficar 0,08. Chegou no mesmo resultado, porém aqui eu não precisei efetuar divisão nenhuma. Porque o que eu fiz? Eu considerei o total de zeros, foi as casinhas que vão após a vírgula, tá? É a quantidade que vai após a vírgula. E separei uma parte inteira de uma parte decimal. Tudo bem? Então, pessoal, um próximo exemplo seria esse do 3/2. O 3/2 eu posso transformar ele em uma fração decimal. Lembrando que fração decimal, ele tem uma característica, que os denominadores, eles têm que... Todos eles recebem uma influência assim, ou ser 10, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, enfim. Todos têm potências de base 10, ou seja, inicia com o algarismo 1 e vem em seguida a quantidade de zeros, né? À direita. Então, observando aqui, ó, 3/2. Como que eu posso chegar numa potência de base 10? Porque eu posso, vamos começar inicialmente com uma potência de base 10. Se eu multiplicar aqui por 5 e em cima por 5, vamos ver o que a gente vai encontrar. 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 5, 10. 15 décimos. Encontrei uma potência decimal. Uma fração decimal, né? 15 décimos. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Então, para eu encontrar o número decimal, basta eu dividir. Então, eu vou fazer 15 divididos por 10. O dividendo é maior que o divisor, então é possível dividir. Então, quantas vezes o 15 cabe em um conjuntinho de 10 elementos? Essa é a ideia. Então, vamos ver ali, ó. Cabe uma vez. Então, 1 vezes 10, 10. 15 menos 10, 5. Tudo bem? 5, eu posso dividir por 10? Não, porque é menor. Então, eu coloco uma vírgula e acrescento um 0. 50, quantas vezes eu posso dividir esse 50, distribuir esse 50 por 10 elementos? Então, 5. 5 vezes 10, 50. Para chegar no 50, nada. Então, eu obtive o valor 1,5. 1,5 é um valor decimal, beleza? Mas eu posso fazer isso de uma forma mais tranquila e mais rápida. Ou seja, olhando aqui, quantidade de zeros que eu tenho um zero. Então, quer dizer que eu vou ter uma casa depois da vírgula. É a quantidade de zeros que vai definir as casas depois da vírgula. Só que o meu número inteiro aqui é 15. Então, vou colocar a parte inteira aqui, que é o 15.
E vamos observar agora quantas casas eu tenho que ter após a vírgula. Então, eu vou ter uma casa depois da vírgula, coloco a vírgula e encontrei o mesmo valor, 1,5. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Então, ó, o zero representa quantas casas depois da vírgula. Então, ó, não tem uma casa depois da vírgula? Não tem um zero? É por isso que ele está representado ali, tá certo? Tá, e se eu quiser fazer o caminho inverso? Digamos que eu já tenho um número decimal, por exemplo, 0,4. E eu quero ver que fração originou esse 0,4. Porque eu posso saber isso também. É muito simples, é muito básico. Você tem que saber o quê? Olhem bem para esse número, 0,4. Qual é o número inteiro sem a vírgula? Vocês vão me dizer que é o 4. Porque lembre que 0 à esquerda não tem valor nenhum. Por isso que quando dizem lá, você é um 0 à esquerda, quer dizer que não tem valor. Então é uma coisa muito feia, tá? Sempre queiram ser 0 à direita, que tem aquele valor muito grande, é muito maior o teu valor, tá? E não deixe chamar vocês de 0 à esquerda. Então olha aqui, ó. Qual é o número inteiro sem a vírgula? Não é o 4? Então você vai colocar ele como numerador. Tudo bem? O teu denominador vai ser um denominador que vai ter base 10, ou seja, a característica é que começa com o número 1. Coloquei aqui o número 1, tá? Vocês vão observar aqui quantos números eu tenho depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho um número, ou seja, vou colocar aqui um zero. Então, a fração que originou é 4 décimos, beleza? Vamos pensar naquele 1,5. 1,5. Qual é o número decimal, ou desculpa, qual é o número inteiro sem a vírgula? Olhando aqui vai ser o 15. Tudo bem? 15. Olhando ali, pessoal, quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu não tenho uma? Então, eu vou colocar um 1, que é a característica de todos os números decimais, começa com 1, e uma casa depois da vírgula. Tudo bem? Vamos pensar em um último número aqui, ó. Então, 1,31. 1,31, erros técnicos, pessoal. 1,31, a gente tem que pensar o que inicialmente? Qual é o número inteiro sem a vírgula? Não é 131? Tirei a vírgula. Ele vai ser teu numerador. E quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. As casas depois da vírgula vão indicar a quantidade de zeros que você vai ter. Então, 2 zeros e começa com 1. Logo, eu tenho 131 centésimos, que é a minha classificação de onde surgiu essa fração, tá? Se eu fizer a divisão 131 por 100, eu volto no 1,31. Tudo bem, pessoal? Espero que não tenha gerado dúvida para vocês. O que vocês precisarem, pode estar perguntando via WhatsApp, via e-mail, Classroom, onde vocês acharem melhor. A gente vai estar passando para vocês um trabalho. Esse trabalho vai ser muito prático. Então, eu quero que vocês se esforcem ao máximo para conseguir resolver ele, tá certo? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de colocar o nome nos comentários do YouTube. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!